Olá, gravando mais uma vez. Eu hoje quero trazer um depoimento, uma palavra também, mas de alguma forma um depoimento e trazer alguns questionamentos a respeito do que nós temos vivido e de como algumas coisas têm se apresentado em nossa vida, né? Uma palavra que eu quero trazer é um esboço que eu fiz, uma pregação ontem, né? Domingo 22 de junho, no sistema penitenciário, né? Já há alguns meses eu estou indo lá levar uma palavra para aqueles homens em cárcere, para que os seus corações tenham uma dose de esperança, mas também uma boa dose de incentivo à mudança, né? Salvação. Estou indo através de duas instituições, né? Que é a CC Videira e a Adonep, a qual eu faço parte da membresia de um dos capítulos aqui de Fortaleza, 1442, né? Presidente Rubens Figueiredo e a Camila Teixeira. E eu e minha esposa fazemos parte de lá, né? Eu estou como diretor de eventos e vice alguma coisa que eu não lembro agora, mas não é sobre isso, né? E através da CC Videira é a qual mais tenho ido agora, né? Eles já têm um programa há 5 anos lá e tem sido muito bom para mim levar a palavra, levar louvor, levar esperança, levar vida para aqueles homens, né? E ontem foi uma palavra que eu levei, são dois cultos, eu preguei só o segundo, fiz o louvor dos dois e tive a oportunidade de falar no segundo, né? E o primeiro, que eu até imprimi, porque lá a gente não pode entrar com nada, senão a Bíblia e talvez um papel, no meu caso, né? Celular fica fora, relógio fica fora, tudo fica fora, por medidas de precaução. E o tema, muito pertinente, claro, que eu levei para lá, sobre inteligência emocional, que é algo que eu tenho falado bastante nos últimos tempos, né? O título da mensagem é Você não é o que te aconteceu, mas o que você decide fazer com isso daqui para frente, né? E eu acho muito pertinente algumas coisas que eu levantei e até agora eu estou pensativo demais com muitas coisas que eu falei, né? Eu agradeço muito a Deus por ter me usado lá. Eu acredito muito dessa forma, né? E algumas pessoas ficaram bastante emocionadas lá, isso foi muito bom de ver. Não por mim, né? Não é sobre mim, é sobre ver de fato pessoas sendo tocadas, né, pelo Evangelho, por uma boa palavra, até mesmo sobre a sua própria vida, né? Ficar latejando dentro de si e fazer um pouco as pessoas pensarem a respeito de tudo que está acontecendo com elas e no caso deles encarcerados. Então a palavra começa assim. Inteligência emocional é saber o que sentimos, entender por que sentimos e escolhemos como reagir, mesmo quando a vida nos aperta. Muito pertinente para quem vive ali. E antes disso eu levantei algumas questões, né? Fiz toda uma introdução e eu quero fazer alguma coisa parecida aqui também, porque de alguma forma nós temos vivido encarcerados, né? Essa foi a minha palavra para eles também. Não é porque, e eu falo exatamente dessa maneira com eles, não é porque eu estou do lado de cada grade que eu sou melhor. Não é porque eu estou do lado de cada grade que eu sou mais certo, né, que eles. O que seria de mim se não fosse Deus, se não fosse a graça, né? Isso também falei a eles. Eu poderia estar lá sentado como um deles, recebendo uma palavra de outra pessoa, se eu não tivesse sido parado, a palavra é essa, parado por Deus muitas vezes, né? E isso através de doutrina, isso através de conselhos, isso através de carões, isso através de muita oração por mim, meus pais e alguns amigos. Não que eu fosse uma pessoa assim tão torta, mas todos nós temos questões, todos nós temos uma área de luta, uma área de desempenho maior no que quer que seja, né? E eu não seria diferente, claro. Então, conversando ali com aqueles caras, eu pude perceber um pouco mais de como eles vivem, do que aperta eles, né? E eu trouxe 6, 7 pontos para eles, falei bastante, bastante mesmo. E esse primeiro, né, sobre o que é inteligência emocional. E eu levantei
um versículo-chave que está lá em Provérbios 16:32, que diz assim: melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, né? E eu levantei algumas questões a respeito disso, e talvez a principal é que, de fato, é até mais difícil controlar o seu próprio espírito do que tomar uma outra cidade, né? No caso de hoje, a gente não vê pessoas tomando cidades, a não ser essas grandes guerras que de vez em quando acontecem, e mesmo assim não se tomam, né? Às vezes tomam parte de um território, de uma coisa ou outra, mas não um país, né? Não uma cidade inteira. Bem, talvez até façam, mas... E mesmo assim ainda é mais difícil controlar o próprio espírito, né? O que acontece muitas vezes é que a gente pensa que nós tomamos conta de nós mesmos, de que nós agimos diante das nossas questões ou das nossas decisões de uma forma muito neutra ou até assertiva, como se tivéssemos encontrado algo, como se tivéssemos de fato certeza de tudo aquilo que fazemos e pensamos, né? E vejo alguns grandes filósofos, não falando com essas frases, mas trazendo exatamente essa questão de que quando eu faço o que eu quero, eu na verdade estou escravo de mim mesmo, né? E ser livre é fazer aquilo que eu não quero. E isso tem a ver com as pulsões de vida, né? E aqueles homens ali, levantei essas questões para ele porque para eles nenhum deles teria estado ali, ou nenhum deles estariam ali naquela condição se tivessem de fato não escravos de si mesmo, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus pensamentos, dos seus ruídos, né? São ruídos. Nós, tal qual, como eu falo sempre que vou lá, não é porque eu estou do lado de cada grade que eu sou diferente, né? Todos nós temos essas questões. E será que você tem sido marionete dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, dos seus ruídos? Será que esses pensamentos, essas questões, esse caos, são de fato seus pensamentos? Eu assisti numa aula hoje ainda, se eu não me engano, sobre Maquiavel. Não lembro se foi bem ele, porque eu acho que eu assisti 3 aulas hoje. E lá se fala isso exatamente, de que, claro, a programação mental nos traz a ideia de que outra pessoa pode programar em mim algo, claro. Eu mesmo posso reprogramar a mente de outra pessoa, mesmo que ela perceba com técnicas poderosas, com uma série de coisas as quais eu vou empregando na vida do outro e vou provando ao outro de forma prática que é melhor assim. Ou, em casos patológicos, exacerbados, exagerados, marginais, posso manipular também, né? Então, será se esses pensamentos são mesmo de fato nossos, né? Eu acredito muito que os princípios devem ser seguidos por um motivo, né? E eu tenho escutado muito isso. Um dos caras que eu escutei de forma muito incisiva e muito convincente foi o Márcio Michele, que é o fundador da Evo, a qual a empresa que eu me formei como inteligência emocional. E ele fala, quando você quebra um princípio, o princípio te quebra, né? E veja, muitas vezes a regra não é princípio. Regras conseguem ser quebradas sem que você tenha o peso de um princípio, né? Veja, um semáforo de trânsito subentende-se poder ali, né? O poder não é dado só em pessoas, mas tudo aquilo que tem poder. Então, se ele está vermelho, não passe. É uma regra, não um princípio, né? O princípio qual é? Preservar a minha vida. Não bem isso, mas é uma regra. E se eu passar, eu estou sujeito à morte. Eu posso ali ocasionar um acidente ou até matar alguém, né? Por causa de um devaneio, de uma regra que eu quebrei. Mas se eu estou num sinal esquisito, onde não tem movimento nenhum, 12h30 da noite, 1, 2 da manhã, não tem para que eu ficar ali parado. Eu passo mesmo que devagarinho, com muita cautela, mas passo, para não ficar ali de bobeira, né? Como a gente costuma dizer. Então é uma regra quebrada, mas em um bom senso. Isso não quebra princípios, muito ao contrário. Pode preservar a minha vida e de quem está comigo no transporte. Dessa forma, eu levanto muito essa questão, né? E levanto toda a vida que vou lá. E levanto para você também, né? Você tem quebrado regras ou princípios?
Os princípios que você tem quebrado te afastam do teu propósito? As regras que você tem quebrado talvez te levem para aquele lugar de cárcere ao qual eu estava ontem pregando? É um questionamento. E a gente precisa ser muito honesto consigo mesmo, muito honesto com a nossa mentalidade, principalmente honesto com o Espírito, honesto com Deus, né? Eu sei que muitas pessoas que assistem aqui no YouTube não acreditam em Deus, não acreditam em nada dessas coisas, ou não acreditam no cristianismo, eu que professo o cristianismo, mas eu te pergunto, né, aquela aposta de Pascal, né? Pode ser que não tenha Deus, e eu tenha vivido uma vida toda aqui, regrada, bem vivida, honesta, com uma boa moral, e acabei e acabou tudo. Não existe Deus. Ou, se ele existir, algo vai ser cobrado. Então, é um simples questionamento para quem não crê, para quem não acredita. E ainda assim indago. E ponho minha cara a tapa até, né? Esses ditados bobos e populares que a gente gosta de dizer às vezes. Ainda que você não creia em Jesus, ainda que você não creia, eu duvido que você comece a ler a Bíblia, o Novo Testamento, tudo que foi ensinado ali de amor prático, e isso não transforme a tua vida. Se você olhar para Jesus como um simples arquétipo, o homem perfeito, um modelo a se seguir, só dessa forma, não precisa nem pensar nele como Deus, ou filho de Deus, né? Eu duvido que a sua vida não mude. E uma das coisas que nós mais estamos precisando hoje, nos dias de hoje, é de boa moral, de bons princípios, de arquétipos bons como Jesus, o homem perfeito, né? Assim, o cristianismo nos conta, para quem não acredita, eu acredito. Mas veja, um segundo ponto em que eu levanto para eles lá, e quero levantar também, não vou me delongar demais, os meus vídeos geralmente costumam sair bem longos, porque eu gosto muito de falar. Mas veja, o ponto 2, a dor não define seu destino. Seu erro não te define, seu passado não te trava. Só você pode decidir o próximo passo. Isso é uma questão que eu levanto em todos os lugares que eu vou, não só ontem, não só no sistema penitenciário. Mas não é o que eu fiz que me define, é o que eu faço daqui para frente. Embora, como eu fale para eles lá no sistema penitenciário, eles estão hoje colhendo o que fizeram ontem. Eles estão hoje vivendo as consequências do que foi dito, do que foi feito, do que foi agido no passado. São sementes e são frutos. Aqui se faz, aqui se paga. É um ditado popular, mas isso tem raiz nas sementes bíblicas, né? Semeadura, na verdade, no princípio da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Isso é um fato, isso é uma verdade incontestável para quem sabe ler a vida. E veja, e eu disse isso para ele, digo para você, ainda que você quebre princípios, não é o que você fez que te define, é o que você fará daqui para frente. A Bíblia fala uma coisa muito forte, enquanto a vida há esperança. Então, se você colhe hoje o que você plantou ontem, plante algo novo hoje para que amanhã você colha algo diferente. Acho que Einstein falou isso, não tem como eu ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? E é uma obviedade, mas o óbvio precisa ser dito, muitas vezes. E nesse ponto, a dor não define o seu destino, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Isso está lá em Filipenses 3, 13 e 14, mas aconselho a ler o livro inteiro, que é maravilhoso. E sempre trago perguntas reflexivas para esses pontos que eu levanto, e duas delas são: o que você ainda está carregando que já devia ter deixado para trás? Isso é algo assim absurdo. Eu levantei isso lá por um único aspecto, né? Porque eu levantei a questão de que ali é um tempo de solitude para todos eles, é um tempo de solidão e solitude, não só solitude, mas solidão. É quando você está numa cela com 10, 12, 15, 20 homens e você se sente só. Quando teu parente te abandona e não vai te ver, teus filhos não vão te ver.
Muitas vezes a gente vive assim fora da cadeia. Muitas vezes a gente vive livre e aprisionado. E eu falei também do exemplo de Mefibosete, ou Mefibosete, alguma coisa assim. Quem deu uma palavra antes foi o João, que é o coordenador do programa, e ele falou sobre isso, né? Eu já conheci essa história, a história do filho de Natã, neto de Saul, herdeiro do rei, do trono, na verdade. Davi assumiu e os familiares, toda a vida que um trono era assumido por outra família, todo mundo era morto, né? Para que ninguém restasse para reclamar o trono de volta. Então se matava toda a linhagem. E Mefibosete foi alguém que fugiu com a ama. Ela, num ato de desespero, fugiu com ele para Lodebar, uma cidade citada. E na correria ela deixa o bebê cair, se eu não me engano tinha 4 ou 5 anos, uma criança, um bebê não, uma criança, não tenho certeza na verdade a idade, e ele quebra os 2 pés e cresce aleijado, né? E a questão que eu levanto a eles é essa. Ele ouviu uma vida inteira sobre a sua família, sobre o reinado, sobre o direito que se tinha, e viveu um cárcere. O cárcere de não poder assumir a sua identidade real, o cárcere de não poder sentar no trono que era seu por direito. E assim também é a nossa vida. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida que é encarcerada, longe do seu propósito, longe do reino que deveria estar governando na sua vida, na sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua moral, os seus princípios. Está longe, está perdido, está destituído deste lugar. No caso de Mefibosete, foi um ataque ao trono. No seu caso, pode ser que não seja isso. Pode ser indisciplina, pode ser gosto ao pecado, gosto à queda, maus hábitos, más companhias, mesas erradas, princípios errados. E essas questões todas são muito pertinentes para toda a nossa vida. E veja, quantas vezes sua dor falou mais alto que a sua decisão? E essa dor que eu levanto é a dor emocional, que eu levantei lá no começo do vídeo, dessa minha fala, de que às vezes nós achamos que as nossas atitudes são todas tomadas de forma consciente, e às vezes a maioria dos teus pensamentos, dos meus pensamentos, foram colocados por nós, quer dizer, em nós, por pessoas que não são nossas, não estão no nosso destino, às vezes pai e mãe, às vezes pessoas até mais próximas, mas se levantam questões nas nossas vidas, até inferidas, né, da primeira infância, afirmações com a adolescência e maus hábitos e mesas erradas numa juventude, para numa fase adulta você ter uma vida completamente sem sentido, completamente sem propósito, e se encontrar encarcerado como muitos daqueles lá. E isso é algo muito sério, e eles levam muito a sério, né? Apesar de entre 80 pessoas sentadas ali, você vê claramente 2 ou 3 ali brincando lá atrás, conversando, né? Tirando uma onda, ainda não se deram conta de que a vida parou. E a vida está roubando, ou melhor, a vida está sendo roubada por aquele cárcere. A vida está sendo roubada porque uma hora eles escolheram ouvir os ruídos, ouvir as pessoas que estavam ao lado, ao invés de ouvir o próprio Espírito, aonde Deus fala, aonde Deus impõe, na verdade, não de uma forma agressiva, mas assertiva. Ele te fala do teu propósito, é só você ouvir. E muita gente nem acredita em Deus, mas não é esse o fato. Então, dominar essas emoções não é simplesmente uma opção, é uma guerra. Os ruídos, sabe? Eu mesmo tenho algumas questões que eu posso dividir aqui sem problema nenhum. Eu tive uma boa fase física na época da quarentena, a qual eu perdi 26 quilos e eu ganhei todos de volta. E agora eu estou em busca de descer de novo. Já perdi 6, na verdade acho que 7 quilos. E o que de volta aos 26 quilos a mais foi falta de domínio sobre a minha mente, domínio sobre as minhas emoções.
A gente não vai comer um beliscãozinho de qualquer coisa porque gosta, a gente vai porque não consegue deixar de ir. Por isso que a gente está gordo, né? São emoções que precisam ser saciadas com algo que eu não sei o que é. Então, o que eu tenho de mais rápido na minha mão é comer. E eu como e me sinto saciado. Ao invés de dar vazão a essa dor que quer gritar, quer botar para fora, quer falar, quer resolver e não é resolvida. Isso é uma questão muito pertinente para quem está lá no presídio. E é pertinente para quem está preso aqui fora. Percebe como as cadeias não são só as de ferro? Muita coisa no nosso meio. E eu não vou me delongar mais tanto, esse vídeo eu acho que já está ficando meio maior do que o que eu imaginei que ficaria. Eu pretendia gravar só 15, já estou em 20. Mas eu fiz um exercício leve com eles lá, leve aspas, né? Simples, muito mais simples que leve, antes de um fechamento, e vou pular alguns pontos aqui porque tem muita coisa para falar. Aí eu falei durante uma hora aqui, eu não quero me delongar tanto que estou correndo, já estou no terceiro ponto lá, ainda estaria no segundo. Então veja, um simples exercício prático para você. Você pode fazer isso agora, ou pode anotar, ou pode participar aqui de uma forma direta. Não é porque eu não estou ao vivo que a minha energia não está nesse vídeo. Eu estou colocando muita energia aqui. Isso não é... eu cansei de esperar por like, views ou qualquer coisa desse tipo. Eu não tenho essa necessidade. Eu só quero respostas e resoluções, né? Então, se uma pessoa ouvir esse vídeo, fizer esse exercício e tiver algum resultado para mim, valeu. Eu sigo o mesmo princípio bíblico que fala que quando uma alma se salva, a festa no céu. Então eu festejo toda vez que uma pessoa olha para mim e diz: cara, aquela tua palavra, aquele teu vídeo, aquela tua mensagem, aquela tua música mexeu comigo. Então eu cheguei no resultado que eu buscava, que é só isso. Então ou você fecha os olhos, ou você anota numa folha agora e pensa na seguinte questão: o que eu tenho sentido nos últimos dias? Quais são os sentimentos que eu tenho sentido? Quais são os ruídos que eu tenho enfrentado, os pensamentos que têm me vindo? Caos mental, dúvidas, medo, amor, gratidão. Às vezes uma pausa de tudo isso, cansaço, estresse, ansiedade. O que você tem sentido? E isso que você tem sentido é um sinal de que você está se aproximando do seu propósito? Ou ele é um sinal de que tem algo errado? Essa é a questão. Esse é o lugar onde a gente tem que olhar. É para esse canto que a gente tem que começar a entender. Então, o que que nós temos sentido ultimamente? Você tem parado ou é aquela vida de ocupação, 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 ocupação? E é um fato de que nós estamos vivendo numa tirania pessoal e numa lei, talvez uma lei, a respeito do que nós vivemos, a respeito do que nós fazemos, a respeito do que nós realizamos, né? É a ditadura da utilidade. Então parece que eu tenho que ser útil a todo momento. Parece que eu tenho que estar consumindo algo melhor a todo momento, melhorando, ganhando mais dinheiro, produzindo, 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 produzindo. E isso tem provocado o que em mim? Que sentimentos, que ruídos? Não é brincadeira. Isso é para mim também, né? E para um fechamento, eu quero deixar uma questão que é a retomada do poder. Retomar o poder. E como último ponto, eu vou levantar assim: você pode dominar suas emoções ou viver refém delas. É uma frase meio clichê, e quem define esse rumo é você, mas com Deus ao seu lado. Não é o lugar onde você está que define quem você é, mas o que você faz com o lugar aonde está. É uma das frases do meu livro, vou falar do meu jeito, na verdade, do jeito dessa energia
É o trono sujo que eu deveria estar centrado sobre ele. É o meu cetro firme e forte que deveria estar apontando a direção e ele está encostado, trocado por celular, trocado por rotina, trocado por uma série de coisas absurdas que não deveriam estar na minha vida agora. Ou não deveriam estar na minha vida nunca. De jeito nenhum, muitas vezes, né? E fica aí esse questionamento e eu espero de alguma forma contribuir com isso para a sua vida. Um abraço.